Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro aqui do nosso quadro Neuro Sem Segredo, essa série de encontros que toda quarta-feira, 18h05, eu venho aqui ao vivo para descomplicar os bastidores da prática iniciante da neuropsicologia infantil, para discutirmos questões da prática no sentido de te encorajar se você está iniciando aqui, para tratarmos de assuntos que não são falados na graduação, na pós-graduação, mas que eu fui percebendo ao longo da minha prática como professora que o que muitas vezes impede o profissional iniciante de começar é a falta de conhecimento, que faz com que ele fique inseguro e, consequentemente, muito ansioso e desencorajado a iniciar. Então, todos os temas aqui, eles estão voltados nesse sentido, procurando temas mesmo da prática para te munir de conhecimento, para você se fortalecer, para você encorajar a, de fato, iniciar nessa profissão que é brilhante. Se você está chegando por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Rafaela Campos, sou psicóloga, neuropsicóloga, educadora parental, professora e supervisora em neuropsicologia e a minha missão atual é desenvolver potenciais iniciantes para a neuropsicologia infantil. Vamos então ao tema da nossa aula de hoje. Na semana passada, então, eu trouxe como tema a questão do diagnóstico ser desafiador, mas no sentido de trazer ali os pontos, né, que fazem esse diagnóstico ser desafiador, e eu fiquei extremamente feliz e satisfeita com os feedbacks, porque o meu objetivo foi atingido ali das pessoas trazerem que entenderam por que se sente travados, né? Eu acho que aquela porcentagem ali, se eu não me engano, 74, 78% das pessoas da enquete também consideravam o diagnóstico desafiador. E eu desmistifiquei essa ideia, que o diagnóstico é algo de dom, é algo só para alguns, ou que a culpa é sua porque você é iniciante, porque você não sabe. Mas ali eu linkei todos os pontos, né? Que alguns culturais, então, que estão menos no nosso controle como neuropsicólogo, mas também alguns pontos ali que sim, está no seu controle de correr atrás, de buscar, porque você minimiza o quanto esse diagnóstico é desafiador. E aí, com isso, hoje, para essa semana, eu pensei, né? Eu preparei de trazer para vocês. Na verdade, o que eu fiz foi, eu peguei todos as maiores dores, vamos dizer assim, as maiores dores do que chega para supervisão para mim e fui tentando agrupar isso. E aí eu encontrei 3 grandes grupos, que é o tema aqui da live que eu chamei de 3 grandes erros, né? Porque eu fui percebendo que não existe tantos erros assim. Não tem como você errar tanto. Tem como você cometer 3 grandes erros que sim, ou você vai super contribuir com a vida desse paciente, como também você vai super desastrar com a vida desse paciente. Mas são 3. E por que eu resolvi linkar e conseguir linkar nesses 3 grupos? Porque eu vejo que se você consegue visualizar as coisas, você consegue trabalhar nelas. Enquanto você fica iniciante, pensando que existe 1 milhão de desastres que vai acontecer, catastróficos, que existe 1 milhão de erros, você não vai começar. Mas aqui eu vou trazer para você, então, os 3 que você não pode cometer. Que se você conhecer aqui, você já sabe quais são, você já vai saber como não fazê-los e, consequentemente, você vai estar mais encorajado a iniciar, né? Então, o meu objetivo aqui é esse. Vou trazer falas que muitas vezes pode sim te colocar no ponto de, meu Deus, tá me assustando, mas saiba-se disso, que o meu objetivo aqui é te munir de conhecimento para que você esteja preparado e, consequentemente, menos ansioso para iniciar. Alguns recadinhos aqui durante a nossa live, a nossa aula, eu vou manter os comentários desativados para que possamos manter uma certa organização, focar todos no mesmo tema, mas logo após aqui o nosso encontro eu vou abrir uma caixinha lá nos stories para que você coloque dúvida caso houver aqui da aula, ou algum erro também que você acha que não entra, que você não consegue agrupar nesses 3 grandes grupos, que eu também vou ficar bem curiosa, né, de saber, mas também vou ficar muito feliz se você puder contribuir com o seu feedback e até mesmo sugestões de temas para os próximos encontros, porque só faz sentido trazer esses
os primeiros encontros eu tô aquecendo, né, nesse sentido de munir de conhecimento, te encorajar, te deixar preparado, de fazer você tomar posse da profissão, mas ao longo do tempo aí eu preciso também da ajuda de vocês, trazer aquilo que é mais emergente, tá certo? Então eu vou desativar aqui os comentários, ok? E para você receber o material dessa aula, aqui no final eu vou te dizer como você pode fazer isso, para você ter um resuminho, né? Aqui a gente não consegue trazer algo mais visual, que eu ainda tô bem acostumando, mas tá dando certo, eu acho que tá dando certo. E aí, para receber, eu vou te dizer aqui até o final dessa aula como você pode fazer para receber, ok? Bom, então, os 3 erros, os 3 grandes grupos de erros que fazem você, que são considerados erros dentro do diagnóstico psicológico. Primeiro, você diagnosticar um paciente que não tem diagnóstico. Segundo, você deixar de diagnosticar o paciente que tem diagnóstico. E terceiro, você fazer um diagnóstico errado. Todas as inquietudes que rondar a sua cabeça, você consegue colocar em um desses 3 grupos. Ou você faz um diagnóstico que aquele paciente não tem, então você fez um diagnóstico errado, ou você deixa de fazer ele tendo o diagnóstico, ou você faz ele não tendo o diagnóstico. Os 3 são erros, são perigosos e devem ser evitados. O deixar de diagnosticar o paciente que tem diagnóstico é um erro muito grande, porque você está deixando que aquele paciente tenha direito do tratamento, né? Você está atrasando a vida desse seu paciente que confiou em você de vir para avaliação, de fazer todo esse processo que sim, é moroso, enfim, e você está atrasando isso. Por que eu trouxe esse tema? Porque eu vejo os iniciantes tomando 2 lugares, 2 extremos. Ou é um neuropsicólogo que diagnostica todo mundo, e a gente falou isso na aula passada, que você compra a pressão, né, que o paciente veio buscar um diagnóstico, inclusive ele paga a avaliação para ter diagnóstico, e não é isso, não é isso. Você não tem que enquadrar ninguém dentro de código de DSM, CID e código de CID. Então, ou é um neuropsicólogo extremo, que ele acha diagnóstico em todo mundo, ele enquadra todo mundo que chega, ou é um neuropsicólogo passivo, vibes, flexível, não acha diagnóstico em ninguém, tem medo de diagnóstico, e aí ele não faz diagnóstico em ninguém. Todo extremo causa desequilíbrio, e eu levo essa frase para a vida. Tudo na vida que for extremo, ele vai desequilibrar, a curto ou a longo prazo. Na orientação parental tem chegado assim, 99,9% a primeira pergunta que os pais fazem é: eu devo ir pro autoritário ou pro permissivo? Eu falo, nenhum. Vamos correr dos 2. Vamos achar o equilíbrio. E na avaliação neuropsicológica é a mesma coisa. Vamos achar o equilíbrio. Não é que você vai sair diagnosticando todo mundo que vai fazer você ser o bom neuropsicólogo. Mas também você não achar diagnóstico em ninguém também é um perigo. Porque você está deixando, inclusive, daquele paciente ter os benefícios que ele tem por direito quando ele tem aquele quadro diagnóstico. E aqui o primeiro encontro eu já quis dizer isso, que juridicamente você, psicólogo, está respaldado em fazer diagnóstico em saúde mental. Então o seu laudo ele vale na escola para fazer as adaptações, enfim, todas aquelas questões de direito da pessoa. O diagnosticar errado é o mais perigoso. De todos esses é o mais perigoso. Por quê? Quando você faz um diagnóstico errado, você não mexe apenas com o seu paciente. No nosso caso aqui, né, eu falo com o público infantil, porque é o que eu tenho propriedade, que eu estou no consultório segunda a sexta, das 8 às 17 horas da tarde atendendo. Mas independente, você não está mexendo apenas com o seu paciente, você está mexendo com o sistema inteiro. Por quê? Quando você faz um diagnóstico errado, você... Por exemplo, a gente falou sobre isso, né? Que você se baseia em um sintoma e acaba fazendo um diagnóstico errado. Você vai indiretamente ou diretamente conduzir o médico a também medicar errado. Porque ele confia no seu laudo, o paciente chegou lá dizendo que passou por 10, 12 sessões com você, então o médico pensa, nossa, então foi uma coisa, né, bem feita, enfim, tem detalhes aqui, e se baseia no seu diagnóstico. Ele tem menos tempo com o paciente, ele tem 1 hora de consulta, e ele confia no seu diagnóstico. E suponhamos que você tenha ali errado, né, que
não tem outro nome para falar, mas você tem ali errado entre a impulsividade de fechar um TDAH, porque você já associa que impulsividade é do TDAH, e na verdade o paciente está dentro do quadro bipolar do humor. E esse médico, ele entra então com a primeira linha de tratamento ali do TDAH, psicoestimulante. Esse paciente, ele pode virar o quadro para mania, ele pode virar o quadro para depressão. A mesma coisa, se você confunde o paciente que ele está dentro do episódio depressivo, apenas depressivo, e medica esse paciente errado, ele pode virar para o polo da mania. Então, o paciente, ao invés de ele veio para resolver um problema e acabou virando uma cascata de novos problemas, né? Porque confiou-se no que você fez. Então, o diagnóstico não é baseado em sintomas. Eu vou repetir isso quantas vezes necessário for. Diagnóstico não se baseia em sintoma, não tem sintoma para diagnóstico exclusivo que correlaciona essa ideia de causalidade. Sintoma X, diagnóstico Y, casou bonitinho. Não tem essa correlação. Muito cuidado com isso. Existem critérios, porque sintomas, eles vão ser compartilhados em diferentes casos. E no nosso caso específico dos transtornos do neurodesenvolvimento, mais ainda. Então, muito cuidado, porque você vai levar ao profissional médico fazer esse tratamento errado. Mais do que isso, o paciente faz uso da medicação para o diagnóstico errado, mas ele vai também para a terapia tratar com foco em problema errado. Então, o paciente está lá 8 meses, 6 meses, 1 ano na terapia tratando o TDAH dele. Porque, afinal, a terapia voltada para o TDAH é o quê? Uma questão de estratégia de organização, uma questão ali de estratégia de flexibilizar comportamento, de controle do comportamento, as questões sociais, as questões de esquecimento, enfim. Mas não vai estar trabalhando na oscilação do humor, por exemplo, que até então se entende estar justificado pelo seu TDAH que você, neuropsicólogo, colocou. Com o passar do tempo, o que isso vai acontecendo? O paciente, a família vai ficando frustrado. É onde entra a questão que abandona o tratamento. Pior do que isso que eu acho, o paciente toma a culpa para ele. Por quê? Afinal, ele está tratando o que você disse que ele tem e que mais ainda você disse que funciona. Né? Quando o paciente chega, a gente diz o quê? Tratamento baseado na ciência, funciona, comprovado, funciona para tantos indivíduos, não é para você que não vai funcionar. Então, o indivíduo, ele vai começando ali, mas ele não vai vendo melhora. O diagnóstico está errado. E aí ele frustra, ele pensa que a culpa é dele. Ele fica desesperançoso e descredibiliza a classe inteira. Eu vejo muito os profissionais revoltados, né, com a questão de a psicologia não é valorizada, isso, aquilo, senso comum e tal. Mas eu não acho que seja culpa da sociedade. Eu vejo que é uma culpa nossa que não divulga o trabalho, é uma culpa nossa pelos profissionais que ocupam a profissão sem competência. Porque eu, Rafaela, tenho experiência com o serviço de nutrição, que as minhas experiências não são boas. E eu faço com que essa busca fique mais tardia, porque eu penso que, não, essas dietas é tudo igual, ninguém entende meu caso não sei o quê. Eu descredibilizo a classe inteira. Não deveria. Mas entenda que uma experiência, 2 experiências, 3 experiências me fez fechar. É a mesma coisa que acontece aqui na nossa profissão. Não é culpa dos outros, é culpa nossa mesmo, dos profissionais. Então, o diagnóstico errado, ele vai causar esse prejuízo no sistema inteiro, em todo o sistema. E o diagnóstico correto, falando do erro, mas do acerto, quando você faz um diagnóstico assertivo, você é um instrumento de mudança na vida daquele paciente. O diagnóstico, ele é possibilidade de autoconhecimento, que é um dos passos mais bonitos que eu acho, dos benefícios mais bonitos, e amenizar a culpa. Quando eu atendi adultos, há muito tempo, anos atrás, eu não tive adultos que chegou com um diagnóstico. Sempre tinha o que eu brinco de primo primeiro.
sempre tinha um TDAH com uma ansiedade, sempre tinha um TEA com uma depressão, porque a pessoa ela cursou a vida sem entender porque ela era daquela maneira. Ela cursou a vida entendendo que era com ela, que ela era incapaz, que era com ela, é porque ela esforça pouco. As pessoas começam a ter rótulos, tipo, nossa, né, o fulano já é conhecido por tudo que ele começa e ele não termina. E ele vai acreditando nisso, ele vai sabendo que ele comete muito mais erros do que qualquer outra pessoa no meio que ele está. E ele vai tomando isso para ele como justificativa. A partir do momento que você consegue dizer para ele que, vem cá, existe um nome para isso, existe uma condição, uma circuitaria cerebral que faz com que você funcione assim. Isso tira um peso da vida do paciente. Isso faz com que ele entenda que há possibilidades. E aí você pode até se perguntar, mas e aqueles diagnósticos que são difíceis, delicados, né? Nós chamamos de prognóstico reservado. Então, quando você estiver se referindo a um diagnóstico que tem poucas expectativas de remissão dos sintomas, você vai chamar de prognóstico reservado, para a gente não usar essas nomenclaturas pejorativas, né? De diagnóstico ruim, que ele não vai melhorar, que não tem que ter esperança. Eu nunca jamais digo isso na posição do neuropsicólogo. Até os quadros mais delicados, até os prognósticos mais reservados, ele ainda assim será muito bem-vindo na vida daquela família, daquele indivíduo, porque você vai dar a oportunidade de alinhar expectativas. O que é isso? De alinhar para aquela mãe, por exemplo, até onde ela pode esperar, até onde ela pode alimentar a expectativa dela e tirar essa vigilância, sabe? Do tipo, nossa, eu tô alimentando algo aqui de mês que vem, e o mês que vem chega e não aconteceu, e ano que vem chega e não aconteceu, e aquilo vai ficando muito angustiante, a pessoa lida com isso a vida inteira, todos os dias. A partir do momento que você consegue, através de um diagnóstico, entregar para essa pessoa, para essa família, até onde ela pode esperar, o que ela precisa alinhar, o que ela pode esperar, o que ela não pode esperar. A avaliação entrega isso muito bem. Você entrega o perfil do paciente, você entrega os pontos fortes, que é onde ele vai funcionar melhor, seja na infância, na adolescência, no adulto, no idoso, e aonde ele tem pontos de melhoria, que ele não tá tão legal, mas que ele pode melhorar de acordo com o que for o quadro dele. Então, seja um diagnóstico positivo ou um diagnóstico reservado, ainda assim, se ele for assertivo, é brilhante. Você é um instrumento da sua missão de levar isso na vida de uma pessoa, de uma família, mudar a história desse indivíduo. A minha missão de tocar meu coração e brilhar meus olhos, de estar na infância, é justamente isso. É esse entender, essa esperança de que não, a pessoa tem a vida pela frente. O que eu posso fazer para ele ser um adulto com menos impacto possível dentro das condições que ele tem. Então aqui eu quero te dizer da sua responsabilidade de você fazer um diagnóstico errado, mas também da sua missão que você tem que ter de enfrentar a profissão, de saber o quanto você pode contribuir em fazendo um diagnóstico que é certo. Então, para fazer um diagnóstico que é certo, você precisa entender 4 coisas centrais. Primeiro, nunca basear diagnóstico em sintomas, você vai errar, porque sintomas se compartilham em diferentes quadros, você vai errar. Nunca faça essa correlação. Nunca subestime o poder de uma anamnese. A anamnese tenha com você, é um dos passos mais importantes de todo o processo avaliativo. Então, não tenha medo de fazer anamnese, não deixe a sua ansiedade iniciante querer que aquele momento acabe sem você ter feito as perguntas. Não deixe de ter medo que a família vai achar ruim você chamar durante o processo para colher informações. Não deixe de fazer perguntas, por mais delicadas que elas forem. Não deixe de perguntar, saiba como perguntar, mas não deixe de perguntar. Não associe diagnóstico puramente com testes. Teste nenhum vai te dar diagnóstico, isso é a função sua, neuropsicólogo não é teste. O teste é uma das ferramentas que nós trabalhamos, certo? E eu tô até tudo anotadinho aqui para eu não esquecer de falar nada. E que você também observe o contexto daquele paciente. O que isso quer dizer?
muito importante durante a sua anamnese você ter cuidados com dados, por exemplo, que dizem assim, fulano não era assim, mas ele ficou depois da pandemia. Quando? Que ele tinha quantos anos? 16. Você já tem que entender que talvez você não está falando do transtorno do neurodesenvolvimento. Essas coisas que são muito marcadas, do tipo, nossa, foi depois que a gente mudou de cidade. Nossa, foi depois que mudou dessa escola. Nossa, foi depois de X evento. Você sempre tem que tentar marcar isso. Então, uma das perguntas é, ele sempre foi assim? Muitas vezes nós que trabalhamos com transtorno do neurodesenvolvimento envolve muito a carga genética. Gene a gente não mexe, então a criança, o indivíduo, ele já nasce com aquela condição, com aquela predisposição, né? Diagnóstico nenhum, existe uma única causa, é multifatorial, o que significa que não é por um dado X aconteceu isso. Porque teve um abuso na infância, vai virar um transtorno, sei lá, de personalidade. Não, então todo mundo que foi abusado vai ter transtorno de personalidade? Não. Existe as predisposições, como qualquer doença. O gene da sua família pode carregar o gene do câncer, mas o seu estilo de vida vai determinar se você vai predispor ou não. A mesma coisa é as questões de saúde mental. Então, entender esse contexto do indivíduo, fazendo perguntas para a família do tipo, quando isso começou? Começa e volta, então ele fica assim durante um mês, depois fica tudo bem. Nossa, ele fica assim uma semana. E essa semana que ele fica assim é por causa de quê? Entenda, às vezes é semana de prova da criança, então às vezes não é uma dispersão de TDAH, às vezes é uma dispersão ansiosa, depois passa. Diagnóstico, inclusive, eles são marcados por dias, então tem diagnóstico que precisa estar naquele quadro há tantos meses, há tantas semanas, com prejuízo de tanto. Então, você não consegue marcar isso se você não perguntar para o indivíduo declarar. Teste nenhum te mostra. O indivíduo está depressivo há 4 dias. Não tem teste que mostre. É o indivíduo declarando. Então, é sua anamnese de você fazer essas perguntas, porque a família não sabe que ela tem que te falar isso. Você que tem que saber, que você tem que perguntar. Eu tenho usado muito e oriento você a começar a usar, ver se vai dar certo para você também. Eu tô usando tem pouco tempo, mas tá dando muito certo, eu tô usando em muitos casos. É a espécie de um diário, da gente entender, por exemplo, que tudo que tá acontecendo na vida daquela criança durante um dia, eu começo pedindo 2 dias, porque a família é bem, tumultuada e tudo. Eu não vou pedir, faz um diário aqui pra mim de um mês. A mãe não vai desistir, não vai querer fazer. Mas eu falo, vamos começar a marcar aqui a quarta-feira, porque na anamnese eu já situei que alguma coisa na quarta-feira deixa essa criança mais desorganizada. Então eu falo, mãe, eu quero que você registre pra mim aqui, eu entrego pronto, tudo o que acontece com o fulano na quarta-feira. Quantas vezes ele desregulou, quantas vezes ele teve esses comportamentos inadequados, quantas vezes ele se isolou, quantas vezes ele foi... Enfim, eu vou pontuando tudo ali com ela, porque eu preciso entender se essa condição é ambiental ou não. Então, você precisa ter esse dado. Então, nunca subestime a sua anamnese. Ela vai te ajudar a não deixar de diagnosticar quem tem diagnóstico, não diagnosticar quem não tem ou errar no seu diagnóstico, porque você não está mais correlacionando sintoma ao transtorno. Então, a anamnese é o seu ponto de partida chave aqui para você ter aí no coração de você saber não cometer esses erros. Outra coisa que você precisa entender, a questão do prejuízo que esse sintoma causa na vida do paciente. Não existe transtorno sem prejuízo. Eu vou repetir, não existe transtorno sem prejuízo. Isso não quer dizer que não exista tratamento. Vou explicar. Para ser transtorno, tem que cursar com prejuízo para o meio ou para o indivíduo. Por que é para o meio? Tem alguns quadros que o indivíduo não reconhece como prejuízo. Narcisismo, por exemplo, ele não reconhece que ele causa um prejuízo ou que ele precisa de mudança, mas no meio que ele está, ele causa impacto. Então, você tem que linkar na sua anamnese quais são os impactos, os prejuízos que esse indivíduo tem na vida dele, na vida do meio. Por exemplo, o que a desatenção que a mãe está te queixando, o que de impacto tem na vida do Pedrinho? Algumas vezes você tem que perguntar desse jeito mesmo, sabe? Outras vezes você consegue
ter essa informação ali pela fala mesmo, dos pais, enfim. Mas às vezes você tem que perguntar, e qual que é o impacto disso no dia a dia, na escola, no judô, na natação, linkar com isso. Porém, a falta de diagnóstico não necessariamente é a ausência de tratamento, no sentido que só tem prejuízo, o indivíduo está com prejuízo, o meio tá causando prejuízo no meio, ou um ou outro, mas não tem diagnóstico, não fecha critérios, não atinge aqui tudo que tem. Mas eu vou diagnosticar, Rafaela, os alunos falam isso, porque senão ele não vai ter tratamento, tem nada a ver. De tratamento não está correlacionado a um CID. O indivíduo pode perfeitamente receber um tratamento, ficar em vigilância, voltar para você reavaliar, voltar para outro profissional daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 8, para reavaliar. Entende? Então, não achar diagnóstico não é sinal de que aquele paciente não vai ter tratamento. Você pode linkar no seu laudo, inclusive é uma orientação que eu dou, nesses casos, fazer uma conclusão muito bem descritiva, objetiva, mas dizendo tudo que aquele paciente tem de preservado, tudo aquilo que ele tem com dificuldade naquele momento e tudo que faz com que esse diagnóstico não seja fechado nesse momento também. Porque você não sabe o decorrer da vida daquele paciente. Às vezes o ambiente ainda não exigiu que aquele sintoma se manifeste, mas vai manifestar daqui 1 ano, quando ele entrar no 5º ano, entende? Então, faça uma conclusão nesse sentido, mantenha a vigilância ou não necessariamente, você precisa pôr a vigilância, pode pôr quando tem a sua impressão diagnóstica, até mesmo o diagnóstico, manda para tratamento, pede esse indivíduo para voltar. Quando ele voltar, você tem esse dado dos tipos de tratamento que esse indivíduo já passou. Inclusive, na sua anamnese, você não pergunta, e se você não pergunta, passe a perguntar. Se você não pergunta se aquela criança está fazendo uso de medicação só porque sua preocupação é ela rebaixar a tensão no TARS. Nada a ver. Sua preocupação central é a criança, não importa onde, quando, com quem, por onde, não. Sempre é no paciente. Então, se você pergunta para a família quais foram, os tratamentos que aquela criança já fez, medicamentosos, de terapia, de intervenção, na sua anamnese, você já consegue minimizar esse erro de diagnosticar errado. Porque se ela fala para você que, nossa, a gente já foi no médico fulano de tal e ele tentou, a gente fez uso de metilfenidato 6 meses e nada de melhora e tal, e aí o médico até pediu pra gente vir aqui, não sei, você já tem que dar um passo para trás, que às vezes aquilo ali não é o TDAH mesmo, porque eu não tô dizendo que é o remédio que determina o diagnóstico também, pelo amor de Deus, mas eu tô dizendo assim, ó, que aquele remédio, ele foi feito para agir na circuitaria X do cérebro, que é a circuitaria prejudicada pelo TDAH. Se não resolveu, talvez é um passo para trás de que o diagnóstico não é TDAH. É outra coisa que justifica aqueles prejuízos, entende? Então, você tem que perguntar, por exemplo, quanto tempo que a criança tomou, se houve troca. Eu não tô falando dos efeitos colaterais, porque tem muito. Então, às vezes a família traz assim, nossa, a gente tentou fazer uso, mas... a mãe fala muito, né? Mas aí ele ficou quietinho no canto e aí ele não comeu, ficou 1 dia sem comer, eu fiquei desesperada e eu parei. No outro dia eu não dei mais, não. Que é um efeito possível, não é que vai acontecer em todas as crianças que tomam a Ritalina, mas é possível que haja esse efeito colateral. E aí a mãe parou de dar, e aí você fala, voltou no médico. Não, nunca mais voltei, porque eu fiquei com medo e tal. Então isso não é dado pra você, porque ela fez uso ali, mas o efeito colateral foi maior e ela já interrompeu. Mas já houve a tentativa do metilfenidato lá atrás. Então tudo é dado e nenhum momento aqui do que eu falei vem de testes, vem da sua anamnese ser muito bem feita. Outra coisa, sua avaliação, ela tem que ser multidisciplinar. Você tem que ser um neuropsicólogo que saiba estabelecer os vínculos multidisciplinares com a escola, com profissionais, porque você vai estar entendendo o contexto dessa criança em diferentes ambientes. Você não vai estar assistindo essa criança em 2 ambientes, na casa dela, pelo relato dos pais, e no seu consultório, que é um ambiente super controlado, e é gracinha, é só você e ele e tal. Mas quando você assiste esse paciente em outros contextos, aí você vai entender essa manifestação dos sintomas. Transtorno do neurodesenvolvimento
ele não vai acontecer só em um ambiente. Em maior ou menor grau, ele vai acontecer em outros ambientes. E você precisa desse dado para você seguir seguro de que aquele diagnóstico é aquele mesmo. Ou não, que aquele diagnóstico não é aquele. A gente comentou isso na aula passada. Se você não assistiu, vale a pena você assistir aqui no feed. Mas entenda que entender o paciente em diferentes contextos evita você diagnosticar quem não tem diagnóstico, e quem tem diagnóstico você faz diagnóstico e não erra diagnóstico. Entender esse paciente no 360 graus dele faz você minimizar muito a possibilidade de você diagnosticar errado. Não basear em sintomas, não basear em testes, também já faz você estar com 50% à frente de não fazer um diagnóstico errado. Sei lá qual ponto que a gente já tá, quarto, quinto, não sei. Enfim, outro ponto que você precisa ter para não cometer um desses 3 grandes erros. Olhar o DSM, isso eu vejo muitos dos alunos chegarem com um olhar prático. Rafaela, mas eu não tenho experiência prática, mas eu vou te ensinar a ter. Do que teórico. O paciente, dificilmente, ele chega bem daquele jeitinho que tá escrito lá no DSM, o que a gente quer infartar, né, quando tá começando. Mas não vai chegar daquela maneira. Ele vai indiretamente, sim, ter aquele critério que está escrito lá, né? Mas tenta ler o DSM com um olhar prático. O que é isso? Vamos pegar aqui o exemplo do transtorno específico da aprendizagem. Em um dos critérios é uma leitura pouco fluente. Está escrito uma coisa bem teórica, assim. É uma dificuldade, leitura, na fluência, não sei o que, estão vários nomes técnicos lá. Tenta se perguntar como que isso vai chegar para você no seu consultório. Você com você. Como que você acha que aquilo chega manifestado numa criança? Como que você acha que aquilo manifesta lá na escola? Porque é assim que vai chegar na sua anamnese. E quando chegar, você tá ligado que você pode levantar aquela hipótese, você pode pensar nisso. Falei disso também na semana passada. Não tenha medo de levantar hipóteses e trazer para a supervisão. A supervisão é o momento de você errar. Você não pode errar com quem confiou no seu trabalho, porque aí você vai entrar nos 3 grandes erros. Mas não tenha medo de levantar hipóteses. Ontem eu fiz uma supervisão que ela já é uma aluna assídua e ela trouxe, assim, vários diagnósticos, né? Eu até brinquei com ela, falei, não, se a gente pegar ele, considerando todas as condições de nascimento, todas as condições pós-nascimento, todas as condições ambientais dele até os 7 aninhos, nós vamos fazer o que você está fazendo, enquadrar ele da primeira à última folha do DSM. Mas foi fantástico ela trazer e a gente ir pontuando. Esse aqui ele não enquadra, esse aqui não tem idade para isso, esse aqui ele não atinge os 5 critérios. Porque se no DSM tá falando que são 5, não é você que vai fazer com 4, não é você que vai fazer com 3. Houve estudos para dizer que são 5. Não é você então querer fechar com 4, você tem que respeitar e fechar com 5. Então eu fui pontuando ali com ela e foi riquíssimo, uma supervisão riquíssima nisso. Porque ela não teve medo de levantar a hipótese. Mas faça essa tarefa essa semana, coloque aí para você. Leia o DSM com um olhar prático, se perguntando como que aquilo pode chegar no seu consultório, como que vai ser o relato daquilo chegando no seu consultório. Como que você imagina, então, que aquele paciente vai se sair no TDE2, que é um teste de desempenho escolar, se ele tiver dificuldade de fluência da leitura, como está dizendo lá no DSM, entende? Começa a trabalhar, isso é raciocínio clínico, é o que tanto vocês querem adquirir, mas esse é o caminho, não existe receitinho, mas começa a você trabalhar o DSM em cima disso, um olhar prático, se pergunte. Para não fechar diagnóstico errado, no sentido que você traçou ali uma hipótese, eu falei disso, e aí você fica apaixonado nessa hipótese, geralmente é a hipótese que você já tem mais costume, e aí você fica fissurado nela e não enxerga mais nada. Pergunte sempre antes de fechar seu laudo. O que mais justifica isso aqui? Pergunta isso. O que mais justifica essa agitação dessa criança? O que mais justifica essa seletividade alimentar da criança? Vai ter o diagnóstico. Mas o que mais pode ter? Porque é nesse o que mais que você pode encontrar a comorbidade. O DSM traz as comorbidades que quadro X e Y pode ter, traz a exclusão de diagnóstico, então leia o DSM. O DSM não é uma sentença.
uma sentença que vai determinar o seu trabalho, mas ele é uma ferramenta, assim como os testes. Então, se a gente usa os testes, eu não entendo porque a gente tem resistência em usar o DSM, entende? Ele é uma ferramenta, use, mas use conhecendo, porque senão você fica perdidona lá nele, ele mais te atrapalha do que te favorece e te ajuda. Mas essa pergunta você tem que ter para fechar seu laudo. O que mais justifica esse sintoma, esse comportamento? Você pode tanto nesse momento encontrar uma comorbidade, pode dizer, não, tudo se justifica por esse diagnóstico, como você pode também encontrar condições no ambiente que intensifica esse sintoma. E é papel seu, neuropsicólogo, falar isso para a família que confiou no seu trabalho. Então eu falo sim, existe uma condição aqui de um TDAH, ele sim tem mais dificuldade de controlar o comportamento, mas esse sono dele intensifica essa agitação dele, essa agressividade, que ele aparece lá na escola, 10 horas da manhã. Esse excesso do doce também tá ruim, tá intensificando. O excesso da tela tá ruim. Vamos ajustar? Porque isso está no controle de vocês. A condição tá aqui. Sei que não foi idealizado, sei que não pensaram em TDAH quando pensaram em ter um filho, mas está aqui. O que temos é isso. O que está no controle de vocês é isso, isso, isso. Vamos fazer? Vamos fazer. Então, a sua devolutiva não é só falar tem TDAH, viu? Aí põe o cordão girassol. Não. É dizer que os pontos também na rotina dessa criança que tem intensificado esse diagnóstico. Porque tem, como eu falei, o diagnóstico é multifatorial. Não é determinado por um evento genético ou ambiental, mas é multifatorial. É um conjunto de sinais e sintomas que fazem aparecer ou não aparecer aquele diagnóstico, certo? Então, se você quer ser, né, um bom neuropsicólogo aí, você tem que entender, anotar esses 4 pontos que eu vou te falar aqui agora, para você anotar e nunca esquecer. Anotei até para que eu também não esqueça. Dominar muito bem a entrevista da anamnese, então se você ainda não faz, você tem que fazer, tá? Dominar a anamnese, porque não é você fazer entrevista de igual delegado, né? De ficar, faz isso e aquilo, faz não, isso faz, isso não faz, isso é péssimo. Primeiro que a família vai ficar completamente... Vai ser ruim, né? Esse momento para a família ficar 2 horas ali desse jeito. E também você não tem que ser um neuropsicólogo 100% ouvinte ali, passivo, que fica concordando com tudo, porque no final vai te faltar dados. E muitas vezes a falta de dado faz com que a gente não consiga chegar num diagnóstico. E na supervisão eu falo muito isso, você não tem dado suficiente, volta e chama a família. E os alunos ficam bem, né? O iniciante fica assim, não, ele vai achar ruim. Não vão achar ruim, ele vai achar ruim você fazer um diagnóstico errado. E eu deixo isso muito claro na anamnese, te oriento a fazer. No final da anamnese eu falo para a família, olha, nós estamos aqui há 2 horas, 2 horas e meia falando do Pedrinho, mas nós não resumimos 10 anos de vida dele. Por mais que pareça que a gente falou tudo, pode ser que tenha alguma coisa que nós não falamos, pode ser que tenha alguma coisa que vocês vão passar a observar agora por conta de alguma coisa que eu perguntei. Pode ser que apareça alguma coisa aqui no consultório que vocês não tenham falado e tá tudo bem. Nós vamos marcar novos momentos como esse. Pode ser no finalzinho da tarde, pode ser online, pode ser mais 2 horas, pode ser no horário de almoço de vocês, mas eu preciso de vocês porque eu não trabalho sem informação. Eu já deixo ciente. Sempre precisa? Não. Mas quando precisa e ele recebe uma mensagem pedindo um novo momento comigo, ele não assusta, porque eu já avisei. Isso é normal, isso é um protocolo, pode acontecer, pode não, e tá tudo certo. E quando essa família vem numa segunda anamnese, já é muito mais pontual. Olha, apareceu isso aqui, a gente não comentou sobre, olha isso aqui, olha isso aqui. Então tá tudo certo, não tenha medo de não fazer uma boa anamnese. E se você não sabe fazer uma anamnese, anota que tem que ser um ponto que você tem que correr atrás. Saber o desenvolvimento infantil, falamos isso no outro momento, e sobre psicopatologia, se você quer trabalhar nessa parte de diagnósticos. Conhecer o DSM, como eu falei, com um olhar prático e não teórico, então se pergunte como isso vai aparecer no seu consultório, leve para o seu supervisor discutir, pergunte como que isso geralmente tem aparecido. Outra coisa que eu me recordei agora, um paciente que você recebe de TDAH,
E depois você recebe outro paciente e chega para a supervisão assim, mas eu acho que esse não é, porque ele é muito diferente do outro. Não se baseia nisso. O TDAH nas meninas, por exemplo, ele vai se manifestar bem diferente do que manifesta nos meninos, mas ambos têm TDAH. Teve uma época que eu tinha, assim, muito caso de TDAH, tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu lembro muito bem disso. E eu comecei a ficar, assim, bem... Eu sou muito visual, já comentei, então eu comecei a pegar uma folha A4 e linkar tudo que um tinha, que o outro tinha, que um tinha, mas que o outro não tinha, mas que o outro tinha com o outro também. Eu comigo, sabe? Eu evoluí muito o raciocínio do TDAH nessa época, porque todos preenchiam critérios, mas cada um parece que o que manifestava mais era um dado X e o outro não, sabe? Um era mais na escola, o outro era mais em casa, um era mais na desatenção, o outro era mais na hiperatividade, o outro era mais na impulsividade. E foi muito interessante fazer isso. Então, tenha também esse movimento aí com os seus pacientes, mas não se baseie em comparar um paciente com o outro. Você pode basear a sua experiência do quadro, mas não comparar um paciente com o outro. Saber conduzir as sessões com a criança, porque tudo vira dado para nós quando estamos falando do processo avaliativo. Então, saiba, por exemplo, o que você precisa observar nas sessões com a criança. Não necessariamente apenas na hora do teste, mas também na hora do jogo, na hora dessa criança chegar e sair do seu consultório, como que é a tomada de decisão dela, a hora do jogo. Não é porque vocês foram pro tapete que é a hora do seu descanso do neuropsicólogo, mas é a hora que você mais trabalha, porque é dado. A escolha do jogo da criança diz sobre ela. Eu agora, meu pacientinho das 15, o que aconteceu? Ele tem um potencial ótimo, cognitivo, espertíssimo, esforçado, uma graça. Ele me aparece escolhendo um brinquedo assim, tipo, que eu jogo com uma criança de 6 anos. E eu disse isso pra ele, eu falei, não, para, né? Você tá escolhendo esse, a gente já tá na 6ª sessão. Eu falei, não, esse não e tal, não sei o quê. Ele, não, tia Rafa, vamos esse e tal, não sei o quê. E eu, tudo bem. Jogamos um jogo muito fuleira. Ele perdeu. Ele ficou extremamente péssimo, coisa que nunca tinha acontecido na sessão. Fui conversar com ele, fazer toda a psicoeducação para ele ir embora e tal, trabalhando, entendendo? Tal. O que aconteceu? Ele tem uma dificuldade muito grande em errar, não pelos outros. Isso para mim já está muito claro e é o que eu preciso revelar para a família, porque eles estão com essa preocupação, que ele precisa de uma aprovação externa, mesmo tendo potencial. Ele não precisa. A questão dele ele coloca uma expectativa, para ele, extremamente altíssima. Ele não tá nem aí para aprovação do outro. Inclusive, no dia a dia aqui, mostrou que se falar não para ele, ele segue. Mas quando ele acha que ele não consegue, acabou o mundo para ele. Não tem quem faça ele seguir. E ele escolheu um jogo que era muito fácil, que ele achou que ele ia ganhar, que estava tudo certo, e ele não ganhou. Ele perdeu, ele tentou trapacear com a regra, no sentido assim, não de trapacear, sabe? Mas assim, vamos mudar a regra. Eu falei, não vamos mudar, a regra é essa e ela vai se manter no jogo. Então o mundo dele acabou, entende? Mas pra mim foi um dado. Se eu simplesmente acho que, nossa, ele escolheu um joguinho bem nada a ver, vamos brincar, divertir, uau, tchau, beijo. Não, olha quanto de dado eu tive aqui. Então, por que aquela criança muda de atividade, de brincadeira? Como que o jogo termina? Ela frustra e ela perde o comando da instrução. Se está achando memória operacional, avalia só no VISC. Mas ela perde a instrução, então o jogo do tabuleiro deixa de fazer sentido. Afinal, ela esqueceu a jogada do jogo. Ela perde porque ela esquece a regra, porque ela burla a regra, porque ela perde por desatenção, porque ela perde uma jogada que seria a jogada que ela ia ganhar. Tudo vira dado. Bom, então saiba que observar nas sessões com a criança, muito além do que saber apenas aplicar o teste daquele dia. E saiba trabalhar de forma multidisciplinar. Isso aqui não precisa você ter nascido com esse talento, você pode desenvolver. Saiba se portar na escola. Eu sei que nem todas as escolas são receptivas, contribuem, te recebem bem. Eu sei. Eu já tive várias experiências com escolas em Goiânia, que é de onde eu falo, que uma em especial eu fui lá para a porta numa sexta-feira, que é o dia que eu não faço consultório, e fiquei
muito feliz, sorridente, tá tudo certo, eu tenho amanhã para ficar aqui quando vocês puderem. Não puderam, fiquei assim, amanhã não puderam. Hoje é uma escola que me encaminha. Não é uma escola que é totalmente aberta com as intervenções que eu faço, como tem outras, mas me encaminham. Mas eu precisei fazer esse processo. Eu não desisto. Eu esgoto todas as possibilidades. Mas eu entro na escola como um parceiro, como contribuir com o trabalho deles e eles contribuir com o meu. Inclusive, é a primeira fala que eu falo quando eu chego numa escola nova. Eu não tô ali para determinar como tem que fazer com o Joãozinho. Eu não tenho que querer que eu sei mais do que a professora que tá ali com ele todos os dias, 4 horas por dia, entende? Você não tá ali para mediar conflitos do pai com a escola, ou levar uma fofoca do pai com a escola, ou você levar para o pai que acha que aquela escola não é boa para o filho dele. Não é esse o seu papel. E você vai falhar porque você não tem o dado da escola. Seja imparcial, mas seja parceiro da escola, se coloque como ouvinte, depois você leve suas impressões, dos resultados, existe um momento para tudo. O primeiro momento que você entra na escola, o seu papel não é editar nada, o seu papel é ouvir, é levar suas considerações para ver se lá também acontece, lembra de avaliar o contexto, ver se lá também está acontecendo, se não está acontecendo, dá um passo para trás na sua hipótese, na sua impressão diagnóstica. E investigue também, né? Porque a escola também fala, não, aqui eu não percebo não. Mas não percebe nada, e no momento assim, no momento assado. E como que é essa sala de aula? Eles sentem em grupo, sentem em fileira, sentem em roda. Tenta também investigar. Porque às vezes a sua pergunta vai fazer ela falar, nesse momento ele tem sim. Então você já viu que em menor grau, mas lá na escola tem momentos que também aparece X coisa, entende? Mas não faça uma avaliação e se você está começando a neuropsicologia, tenha isso como protocolo. Eu sei que tem profissionais nomeados que falam que o diagnóstico é clínico, então é você, neuropsicólogo, que faz e tudo, mas eu estou trazendo a minha forma de trabalho que dá muito certo, me trouxe até aqui, deu certo esses anos todos e vai continuar dando, que é justamente esse trabalho multidisciplinar que eu faço. Não importa se aquela criança é acompanhada por um professor de catequese. Eu vou pedir os pais para fazer reunião com aquela pessoa e vou querer ouvir, vou querer entender respeitosamente, vou querer contribuir também com o trabalho dela, porque eu brinco e falo, eu não consigo fechar a avaliação sem dados. Da escola, da família, do meu olhar, do olhar dos meus testes, que sim, confio na ciência, mas lembre-se disso aqui, se você tiver entendido hoje isso aqui, diagnóstico é multifatorial, anamnese é o seu ponto de não errar diagnóstico, você só tem como fazer 3 erros dentro do diagnóstico, e se você sabe quais são esses 3 erros, trabalhe em cima disso para não errar. Pergunte-se sempre o que mais pode justificar aquele quadro, além da hipótese que você já traçou. Não tenha medo de levar a hipótese para a sua supervisão, para discutir. E olhe o DSM a partir de hoje com um olhar prático e não apenas teórico, bom? Bom, eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você achar que mais pessoas também precisam ouvir e saber sobre isso, ou que de alguma forma que eu disse vai encorajar essa pessoa a seguir nessa missão, porque sim, eu considero que a neuropsicologia é uma missão diante de todos os benefícios que ela pode causar na vida de uma pessoa. Encaminhe essa nossa aula, ela também fica salva aqui no feed como as outras estão, então se você perdeu alguma, vale a pena assistir. Esteja aqui comigo toda quarta-feira, 18h05, para a gente trazer esses bastidores, te munir de conhecimento para que você reduza a sua insegurança e, consequentemente, reduza a sua ansiedade. Um dos temas será a entrevista de anamnese, provável que ela não seja feita aqui pelo Instagram, mas eu vou avisar. O tema do nosso próximo encontro eu vou divulgar para vocês nos stories, no domingo ou na segunda-feira. Vou abrir agora uma caixinha para dúvidas, então se você puder colocar o seu feedback, sua sugestão ou alguma dúvida também, algum erro que você acha que não se enquadra nesses três grupos, também pode colocar lá, que eu vou ter maior prazer em te responder.
Para você receber o material resumo com os pontos centrais que eu falei aqui, envie agora no direct a palavra evita, que você vai receber. E se você está assistindo essa aula gravada no feed, você não deverá escrever a palavra evita aqui nos comentários. Você deverá enviar no direct do Instagram para que você receba esse material, tá bom? Então, um grande abraço para quem for descansar, bom descanso, para quem ainda tiver um terceiro, quarto, quinto round. Hoje eu tenho um quarto round, né? Agora às 20 horas, estou na supervisão em grupo, quem estiver lá, nos vemos por lá. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, pontualmente, às 18h05, tá bom? Eu espero vocês, um grande abraço, bom descanso, até a próxima.